Olá pessoal, meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, sou residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, também economista, teólogo, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos e pastor do Ministério Voz da Verdade do Centro-Norte. O Ministério Voz da Verdade do Centro-Norte tem sede em Cuiabá e está situado em toda a região centro-oeste e na região norte do Brasil. E aqui, como pastor, eu tenho uma função, né, um cargo de segundo vice-presidente do ministério, juntamente com o pastor Dalto, Osmário Dalto, que é o presidente, e o pastor Adinauer também, que é o primeiro vice-presidente. E na igreja sede, eu tenho uma função lá de pastor também, sendo auxiliar do pastor Rafael, que é o pastor titular da igreja central da nossa igreja sede. E eu vou apresentar aqui, como sempre, nos meus vídeos, mais de 20 vídeos gravados, para você esta nossa aula, que tem como tema como prosseguir no conhecimento de Jesus. Como prosseguir no conhecimento de Jesus. E a gente vai estar respaldando, né, esta aula, como sempre também na palavra de Deus. Aí eu trago uma palavra de apóstolo Paulo ao Filipenses capítulo 3, versículo 8, 10, 12, que diz assim: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perdas de todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo, né, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos meus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Então, essa palavra do apóstolo Paulo, dentro do tema proposto, como prosseguir, né, no conhecimento, já diz tudo. Então, baseado nesse versículo, a gente vai estar trazendo esta videoaula, como eu faço sempre nas minhas videoaulas, nas minhas postagens, né, para que lá no final, 30 minutos, 35 minutos de videoaula, nós possamos ter um conhecimento também, né, ter uma contextualização desse versículo e do que Paulo quer dizer e quer nos ensinar. Amém? Então vamos lá, bem devagar, bem pausado, de uma forma bem tranquila. Eu faço nos meus vídeos, e falando em meus vídeos, eu quero que você não só assista esse vídeo, mas se inscreva no meu canal, que é Pastor Geraldo Lúcio, que sou eu, né? Como diz o Benjamin, é o vovô Geraldo. E estou aqui para contribuir com vocês e quero que você se inscreva no canal para que eu possa continuar motivado a fazer esses vídeos, e dê o joinha lá, né? Faça o seu comentário, que isso é muito importante também para que a gente possa continuar motivado e continuar fazendo esse trabalho que eu tenho para mim como uma vocação. Aí uma pergunta: você conhece a Jesus de quantas maneiras? Quantas formas? Ele, na sua multiforme, ele apresenta de diversas maneiras. E há várias maneiras de conhecer Jesus. E a gente vai mostrar uma linha aqui, né, de pensamento baseado em Colossenses, quando Paulo escreve. Resposta: há apenas uma maneira de realmente conhecer a Jesus. Tá? Embora ele tenha as suas multiformes, ele se apresenta de diversas maneiras, mas para conhecê-lo existe só um caminho, ele mesmo diz, né? Os outros caminhos levam à perdição, há duas portas, uma estreita e uma larga. A larga leva à perdição, a estreita leva... E ele fala em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se não for por este caminho. Não são 10 passos para conhecer Jesus, ou um guia
metodológico de leitura para a Bíblia de estudos. Então, cai por terra tudo aquilo que a gente aprende com os coaches e aquelas pessoas psicólogos, psiquiatras, doutores que vêm, 5 maneiras, 10 maneiras, 5 passos, 10 passos. A gente usa isso metodologicamente falando, como ferramenta, como metodologia, como forma de expor uma aula. Mas nós vamos ver aqui como realmente conhecer Jesus. Para se conhecer Jesus, é muito simples. É viver como Jesus viveu. É a única maneira de ser muito conhecido como Ele. É viver como Jesus. Andar como Jesus andou, falar como Jesus andou. Lembra de Pedro, quando ele estava ali negando Jesus? Ele fala, não, eu não sou um deles. Aí eles falaram assim, os soldados romanos ali. Mas até a sua fala te denuncia, até a forma de você, né, andar, comportar, o seu rosto, as vestimentas, tudo denuncia, porque Pedro estava ainda andando como Jesus andava, né? Mas aí ele negou por 3 vezes e teve que resgatar isso, sendo tratado por Jesus, declarando 3 vezes que ama Jesus. Vamos lá. Quando sentimos algo, né? Você já foi em uma longa viagem com algum amigo, talvez aqueles que você achava que conhecia bem, em primeiro lugar? É uma pergunta, né? Eu já viajei com amigos, vários amigos de trabalho, amigos da igreja, irmãos da igreja, né? E em seguida, você talvez percebeu que conheceu as mesmas pessoas, mas de outra maneira, completamente diferente após a viagem. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um grande amigo de 20, 30 anos, de repente eu vejo um lado dele que eu não conhecia. Aí numa viagem, hospedando junto, tomando café, almoçando, jantando, coisas que às vezes eu nunca fiz com esse amigo, eu faço nessa viagem, aí eu vou ver um lado dele que ele vai se revelar para mim, tá? O que vivenciaram fez com que fossem ligados entre si ainda mais, né? Estreitamente. Você tem algo mais em comum. Então aquela vivência, aquilo que se revelou ali, estreitou mais ainda os nossos laços de amizade, de conhecimento. Quando você compartilha momentos grandes e pequenos, em seguida surgem os laços invisíveis entre as pessoas. É exatamente assim que podemos conhecer melhor a Jesus. Temos a oportunidade de compartilhar muitas coisas, muitas experiências com Ele, totalmente pessoais. Aí é você e Jesus, no dia a dia. Senhor, não sabia que Tu ia fazer isso com a minha vida, não sabia que Tu ia permitir isso, mas é o relacionamento, a intimidade que você vai tendo com Jesus no seu dia a dia. Podemos ter uma vida em comum com Jesus, com Ele, que possamos dizer: Senhor, eu quero essa vida. Jesus e o ser eu. Jesus de um lado e o eu. Aí eu quero ser eu quero ser mais eu, quero achar a minha identidade, quero ter um encontro comigo mesmo. Eu falei num vídeo anterior a esse que eu gravei, sobre, e falei também nos outros videoaulas de conhecimento, de relacionamento interpessoal, comunicação, do ser eu, do você ter o seu autoconhecimento, conhecer a si próprio, tá? Então vamos lá. Há apenas uma maneira de realmente conhecer a Jesus, vivendo a mesma vida que ele viveu. Já falei, a gente fala algumas coisas que parecem redundantes, mas que a gente está trazendo num outro contexto. Isso significa que temos que ter o mesmo objetivo que ele tinha, de viver uma vida sem pecar. Então ele, como homem, Jesus era Deus, né? Porque toda a plenitude da divindade estava nele. Ele era Deus porque ele falava muito, ele chegou a falar para o próprio judeu: eu e o Pai somos um. Ele era Deus porque ele falou para
quando ele fala em João 14,16, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Então ele era o próprio Pai, tá? Mas ele era homem 100%. Jesus carne, Jesus homem, filho unigênito de Deus, filho de Davi, da descendência de Davi. Ele era homem, 100% homem. E como 100% homem na terra, ele viveu 33 anos sem pecar, tá? Vamos lá. Para ser transformado, né, de um ser eu que reage com reações e pensamentos ruins, a um ser eu que é cheio de bondade em todas as situações. Viver sem pecar. O alvo, então, é nada menos do que a natureza divina. A divindade estava em Jesus e Jesus estava na divindade, né? Ou melhor, a divindade de Deus estava nele naquele período que ele viveu, principalmente no ministério dele de 3 anos. Ali foi bem visível pelas obras, pelas coisas que ele fez. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, diz lá: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos deste modo. Ele estava falando para aqueles que ficaram ali 3 anos com Jesus no ministério. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus não permaneceu em carne, ele ressuscitou, se transformou em corpo incorruptível, né? E assim a gente tem que ser moldado, não que a gente vai ficar em corpo incorruptível nessa terra, mas nós temos que aproximar ao máximo da santidade. Buscar a santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus, né? E a fé se relaciona com a santidade. Que a beleza de Cristo se veja em você, se veja em mim. Versículo 17. Desculpa. Que nós lemos lá. Fala sobre transformação, nova criatura, que é a essência do Evangelho, mas não aparece na Bíblia como um texto isolado. Ele traz em volta dele, para frente e para trás, todo um contexto. Ele está intimamente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Os dois assuntos estão vinculados entre si. Toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Cristo. Então, quanto mais conhecimento, mais você vai se permitindo a mudança, vai se permitindo a transformações. Então, a pessoa tem intimidade com Deus, tem um autoconhecimento com Deus, ele tem uma grande transformação. É uma grande bênção, digamos assim. Há dois diferentes níveis de conhecimento mencionados pelo apóstolo Paulo no versículo 16. Vamos lá então. O conhecimento segundo a carne, que pertence à dimensão natural. Ele fala o homem natural também, não conhece as coisas de Deus porque ele é natural. Né? As coisas, o homem carnal não conhece porque elas se discernem espiritualmente. Tá? O conhecimento de um outro modo, que por ser diferente do primeiro e mencionado em outros lugares da Bíblia, denominamos conhecimento espiritual, ou ainda de revelação. O espiritual ou algo de revelação de Deus, porque Deus só permite ser revelado aquilo que Ele quer. Né? Paulo declara que a forma correta de conhecer a Cristo é a segunda, revelação, conhecimento espiritual. Então você vai conhecer Cristo não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Principalmente agora que ele está nessa dimensão espiritual, ressuscitou. Né? Depois de ter feito essa afirmação, é que ele fala sobre o ser nova criatura, ou ser uma nova criatura. Porque isso é uma consequência de se conhecer a Cristo de um outro modo. Então, como é que você vai conhecer a si próprio também, o autoconhecimento das pessoas neste mundo, nessa terra? Tem um encontro com Deus, aí você vai ter um encontro consigo mesmo. Quando você conhece a Jesus, isso aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, dos meus 14 anos, depois a 16 anos,
Deus veio confirmar com o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com 16 anos de idade, eu me senti como uma formiguinha diante de um grande Deus. Aí aprendi a chorar na presença de Deus. E até hoje choro na presença de Deus. Porque eu fiquei uma tarde e uma noite chorando na presença de Deus naquele dia. Tá? Isso eu estou falando no dia 1º de novembro de 1976. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, no mesmo dia que eu fui batizado nas águas. Conhecimento sem transformação. Há pessoas, vamos frisar aqui o título, né, dessa parte. Conhecimento sem transformação. Agora sim, vamos lá. Há pessoas que conheceram a Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, e não chegaram a provar o seu poder transformador. Quem são essas pessoas? Várias, várias. Ele teve contato com os 12 apóstolos, discípulos que viraram apóstolos. Aí tinha uma grande multidão que ele falava para a multidão de uma forma, mas falava com os discípulos de outra, mais intimamente. Tinha sua família, a sua mãe, é lógico que experimentou o poder de Deus, desde da gestação de Jesus, desde da resposta que ela deu para o anjo, uma resposta positiva, né, que fosse feita a vontade de Deus na vida dela, mesmo antes de falar com o esposo dela, que era José. Aí depois que ela contou por José, José intentou a separar dela, porque ele era judeu, era um homem sério, mas aí o anjo veio em sonho para ele e tornou a revelar a mesma coisa que revelou para ela, que ela estava agraciada de carregar no ventre um fruto que era bendito, que era Jesus, o nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco, né? Messias que salvaria o povo dos seus pecados. Um exemplo claro disso é Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Jesus, ainda mesmo assim traiu. Então nós podemos dizer que ele estava perto de Jesus de forma íntima, mas não provou do poder transformador de Deus na vida dele. O seu pecado não foi somente no momento da traição, senão poderíamos até concluir que ele falhou somente naquele momento. Mas tem histórias de Judas, né? Mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava, e que era o que era lançado na bolsa, que ele era tesoureiro, tá? Ele era tesoureiro do grupo, das pessoas. Então, o que era colocado na bolsa, o que era ofertado, ele roubava. Está lá em João capítulo 12, versículo 6. Ele não falou isso para se interessar, por se interessar, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E essa informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato. Alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo sem nunca ter conhecido Cristo. Então tem estudiosos, tem pessoas que estudam hoje ainda sobre a vida de Cristo, mas nunca tiveram um encontro com Deus. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa, que foi bem ensinada sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. Existe isso em igrejas, principalmente igrejas mais tradicionais, que perdeu a essência, né? São sempre as mesmas e não há evidência de mudança genuína. Isso se deve o quê? À falta de revelação, que acompanha uma verdadeira experiência em Cristo. Mostra que ele nunca foi transformado de fato. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, Paulo se refere muito a Timóteo, toda parte de ensinamento na Bíblia, quando Paulo quer ensinar alguma coisa, está lá em Timóteo, né? Falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. São sempre as mesmas e não há evidência de mudança genuína. Isso se deve à falta de revelação.
que acompanhavam uma verdadeira experiência com Cristo. Nesta, né, mostra, né, que ele nunca foi transformado de fato. Esses estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Tem um errinho de digitação ali em cima com Cristo, mostra que ele foi transformado, que ele nunca foi transformado. Isso acontece com a correria nossa, né? Os irmãos de Jesus. Outro exemplo de conhecimento sem transformação segundo a carne. Pode ser visto nos irmãos de Jesus. A palavra de Deus declara que José, Maria, não se envolveram fisicamente enquanto Jesus nasceu, que ela foi gerada por obra do Espírito Santo, mas depois ela teve filhos e teve filhas. E a Bíblia fala do nome dos homens, não cita o nome das mulheres. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu sua mulher e não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Olha que coisa séria e fantástica na vida de José, né? Se o anjo não aparece para ele, ele ia coabitar com Maria, né? Então ele ficou, na verdade, durante a gestação, que no ser humano é 9 meses, né? Ele ficou sem ter relacionamento com Maria. Só depois disso ele teve filhos e filhas. Em outro texto bíblico menciona os nomes dos irmãos de Jesus. Não é este o carpinteiro? Olha o conhecimento que as pessoas tinham de Jesus, que ele era um carpinteiro, ajudava o seu pai José. Filho de Maria, as pessoas tinham esse conhecimento também, que ele era o filho da Maria, tinha nascido da Maria. E irmão de Tiago, José, Judas, não o Judas que traiu ele, né? E Simão. Então são 4 irmãos e não estão aqui conosco as suas irmãs, não fala o nome, mas ele tinha irmãs também. Quando fala irmãs, era mais de uma, né? Escandalizavam-se dele. Marcos capítulo 6, versículo 3. No contexto do versículo, é indiscutível, né? Jesus estava em Nazaré, que era a sua cidade, no meio de conhecidos, né? Porque as pessoas sabiam referências dele, e de familiares, porque as pessoas citaram ali, foi citado ali o nome da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Portanto, não há dúvida alguma que o conheceram com a sua família de fato. Não temos os nomes das suas irmãs, mas 4 dos seus irmãos são mencionados, como eu já disse, o que nos faz saber que a sua família era muito grande. 4 irmãos, aí fala irmãs, vamos supor que se fala irmãs, 2 irmãs, já são 6 pessoas, então a família não era pequena. E a Bíblia declara também que seus irmãos não criam nele, isso era fato, né? Disseram, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa oculto, algum em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao povo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então os irmãos, com essa fala, né, aqui de João, capítulo 7, versículo 3, 5, finaliza dizendo que nem os próprios irmãos, né, aí que vem aquele versículo e se transforma em dito popular também, que o santo de casa não faz milagres, né? Em algumas palavras poderíamos dizer que os irmãos de Jesus lhe diziam algo assim. O que eles diziam? Você não é um bom, o bambambam, né? Como dizem, não quer aparecer ou se aparecer, então vá fazer os seus discípulos onde a multidão está reunida. Isso seria uma versão, não é nem atualizada, uma versão nossa aqui meio que popular, né? Podemos deduzir que havia muito sarcasmo e cinismo por trás desta afirmação dos irmãos do Senhor. Declarações de que seus irmãos não criam realmente nele. Um outro texto bíblico
nos revela que houve uma ocasião em que os irmãos de Cristo quiseram até mesmo prendê-lo por achar que ele era louco. Vamos ver? E foram para casa e a fluir outra vez a multidão chegou furiosa e curiosos e furiosos, né? De maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, ou seja, está louco. Chamaram Jesus de louco. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Imagino que se houvesse pessoas que pudessem conhecer bem Cristo segundo a carne, fosse justamente os irmãos de carne, né? Seus irmãos que estavam próximo deles. Não só o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-lo. Em Nazaré, muitos também o conheceram, sem provar de transformação. Jesus foi rejeitado porque se apresentou como um trabalhador que nasceu em Nazaré, ao lado de parentes, amigos e conhecidos. Veja bem, olha a rejeição dele. Ele era da cidade de Nazaré, conviveu ali, ao lado de parentes, amigos e conhecidos, e ainda foi rejeitado. Ele era trabalhador, honesto, né? Então imagina você, eu sou Santa Rosa de Viterbo, chego lá, retorno para minha cidade natal e vou ser rejeitado porque eu sou filho do seu Silas, Dona Maria, com os irmãos que eu tenho lá, José Carlos, Josefina, Isabel, Nenê e amigos de infância, e de repente sou rejeitado na minha terra natal. É tristíssimo, né? Vamos lá. Seus conterrâneos não descobriram nele nada de extraordinário que pudesse indicá-lo como o Messias de Deus. No entanto, o extraordinariamente de Jesus, Messias, está justamente ali na encarnação dele, no Jesus homem, Messias. No fato de não ter nada que possa diferi-lo da condição humana comum. Então ele era um homem comum. Tudo isso mostra que ele era 100% homem, 100% humano. Revelação. O verdadeiro conhecimento de Jesus só se atinge por revelação. Não é transmitido segundo a carne. Revelação. Nós costumamos falar que quando a gente entende que Jesus é o próprio Deus encarnado, que está em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Né? Tem que ter revelação para entender isso. O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Paulo só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, apóstolo Pedro, desculpe, não é apóstolo Paulo não. Entregou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, olha o que Pedro fez. Olha bem a resposta dele. E Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou agora, que está revelando aqui. A carne que você está vendo, o sangue que você está vendo, ou seja, esse Jesus homem aqui. Mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus revelou que Pedro acabou de revelar que o Pai estava em Jesus.
estava revelando o próprio Pai, né? E o desfecho desse foi que Deus deu a chave do reino dos céus para Pedro, fez uma revelação em Pedro, né? Eu digo que tu és Pedro, e sobre essa revelação, sobre esse entendimento que você teve agora, eu te darei a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será desligado no céu, e o que tu desligar na terra será desligado. Ligado, ligado, desligado, desligado. Amém? E Pedro usou em Atos 2, no capítulo 2 todinho, essa chave. O que Paulo não conseguiu entender com a sua mente mudou quando Jesus apareceu para ele. Há muitos exemplos bíblicos e também à nossa volta que confirmam isso. Se uma revelação acerca de Jesus, sem uma revelação, se não acontecer uma revelação, alguém pode crescer dentro de uma igreja, receber toda uma formação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus, e mesmo assim nunca ser transformado. Você conhece algum caso assim? Eu conheço vários, em várias igrejas e até na minha igreja, que tem pessoa que não foi transformada ainda, mas que tem anos e anos que estão ali participando de estudo, participando de eventos e não passou por uma transformação. Transformação por um novo conhecimento. Porém, quando esta pessoa consegue sair da dimensão do mero conhecimento intelectual e entrar numa dimensão de revelação, sua vida será drasticamente mudada. Esta é uma das maiores necessidades da igreja ou das igrejas nos nossos dias. Tiago, o irmão do Senhor, Gálatas 1,19, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. É um exemplo disso quando agora um ser transformado, né? Tanto ele como seus irmãos não criam em Jesus. Aqui a gente está falando do Tiago, lá, irmão de Jesus, tá? Até mesmo, até o momento da morte de Jesus, eles sustentaram esta posição, pois não ouvemos mencionado no Evangelho como estando por lá. E ainda reforça esta ideia, o fato de que Maria estava sozinha, razão pelo qual Jesus confiou o cuidado dela a João. Só que algo aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós não temos um relato detalhado, só a menção do que houve, mas sabemos que algo aconteceu e que isso mudou para sempre a vida de Tiago. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Está citado lá em Coríntios que Jesus visitou Tiago, depois visitou todos os apóstolos. Jesus teve um contato com Tiago. Então esse contato no privado, no individual, né? Ali só os dois juntos, nós não sabemos o que aconteceu. Só sabemos que promoveu uma transformação na vida de Tiago. E aquele Tiago cínico que provocava Jesus, que nós vimos lá atrás, que era irmão de Jesus, que quis prendê-lo, que não cria nele, mudou completamente. Não mudou pelo conhecimento, segundo a carne, de toda uma vida fisicamente próximo de Jesus. Mas quando provou uma revelação do Cristo ressurreto, Jesus apareceu para ele depois de ressuscitado, tudo mudou. Aí acredito que esta revelação foi o marco desta mudança, pois ele já passou a ser mencionado entre o que estava reunido no cenáculo, por ocasião do Pentecostes. E Tiago se tornou uma das colunas da igreja em Jerusalém, mencionado antes mesmo de Pedro e João. E conhecendo Tiago, vamos ver que Gálatas 2,9 diz lá. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo. E Barnabé, né, para
que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Por ocasião do concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, vemos todos falando sobre os motivos da controvérsia da circuncisão ser aplicada ou não aos gentios. E ali começam os concílios, né? Pedro fala, até Paulo se levanta com Barnabé e também falam. Todos começam e surge uma grande discussão com relação a isso, né? Circuncisão, não circuncisão. Mas é quando Tiago, olha aí, Tiago toma para si a responsabilidade e faz uma fala. Se levanta e fala que o assunto se dá por encerrado e concluído. Aí ele fala com intrepidez e fala com autoridade. Que diferença entre o irmão de Jesus, visto no Evangelho lá atrás que nós lemos, e este grande líder que ele veio a ser. Tá? Trazendo para si responsabilidade, mas porque ele teve um encontro com Jesus. Aí ele conheceu Jesus. E ele vivendo lá atrás, junto com seus irmãos, com sua família, mesmo Jesus estando na sua casa, ele não teve conhecimento de Jesus porque ele estava olhando no âmbito segundo a carne. Aqui ele teve um encontro e Jesus foi revelado para ele depois de ressurreto. Ele ganhou muito respeito e admiração, não por ter sido irmão do Senhor Jesus, mas certamente pela vida que vivia em Deus. Então, a sua maneira de viver é que vai mostrar o seu testemunho de vida pessoal. Pela linguagem adotada em sua epístola, que ele escreveu depois, percebemos que Tiago era um homem de liderança forte e que não poupava confrontos, não fugia do debate. O motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo em Antioquia foi mudar de comportamento quando chegaram alguns da parte de Tiago. Olha, Tiago mandou te dizer, Tiago mandou te falar, Tiago quer que seja desta forma. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível, era repreensível, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi, se retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Então, Tiago, os discípulos de Tiago, os enviados de Tiago, traziam o mesmo perfil de Tiago e faziam uma diferença. Porque Pedro temia Por que Pedro temia os da parte de Tiago? Essa pergunta daria um debate se fosse na reunião de célula ou se fosse num estudo bíblico, na escola dominical. Mas aqui você pode fazer comentários também, tá? Do que eu estou falando. Certamente, pela sua liderança e influência que veio a ter entre os crentes de Jerusalém. Pedro preferia evitar confrontos com ele, com Tiago. Isso tudo indica o homem de Deus que Tiago passou a ser depois de ter recebido a sua revelação do Cristo ressuscitado. Transformação estagnada. Você imagina algo estagnado. Aí eu me lembro logo de água estagnada, água parada, né? Aquela água que está estagnada e aquela água que está parada, né? Os corichos do Pantanal são águas estagnadas. Depois das enchentes se formam vários corichos e vários lagos e é água estagnada. Diferentemente do primeiro grupo mencionado, que nunca teve uma transformação, há muitos dentro das igrejas que tiveram uma experiência inicial de transformação. Contudo, de alguma forma, com o passar do tempo, estagnaram na fé e na experiência e não perceberam mais diferença alguma em suas vidas. Então são pessoas estagnadas, que já tiveram experiência, já tiveram conhecimento, depois acomodaram, né? O que os impediu de continuarem provando a transformação? Outra pergunta, né? Então essa videoaula é cheia de perguntas, mas como nós não temos o feedback direto, eu mesmo dou a resposta aqui, ok? Pode ser assim? Então vamos lá. Certamente não foi por não conhecê-la, pois essas pessoas são justamente aquelas que se encontram insatisfeitas, desejosas de mudança, uma vez que já provaram
algum dia. Provaram-na um dia. Então vamos lá. É preciso ressaltar que, sob circunstância alguma, nós podemos admitir a ausência do processo de transformação. Então, o processo de transformação tem que ser uma constante na nossa vida. Eu tive transformação na minha adolescência, na minha juventude, agora estou tendo uma fase de jovem para adulto e agora na melhor idade ainda estou mudando paradigmas, mudando conceitos para viver a vida cristã, porque as coisas mudam, evoluem, as estratégias, né? Nós estamos numa igreja em célula, movimento celular, e para isso eu tive que mudar alguns paradigmas para absorver essa nova visão da igreja em célula no Ministério Voz da Verdade. Uma vez que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Então a luz do justo é como a aurora, vai brilhando até chegar a ser dia perfeito. Então são transformações, tá? Brilhar como? Custa, né, para brilhar. A luz, ela tem um custo. Eu fiz uma mensagem sobre isso há muitos anos em Santa Rita do Passa Quatro, que está no meu canal de YouTube também. Ela tem um custo. Ela custa aquilo que produz ela. Esse é o valor da luz. Ninguém é transformado instantaneamente, ou seja, de uma hora para outra. Algumas áreas de nossa vida podem ser impactadas e mudadas mais rapidamente, porém, não será assim em todas as áreas. E a gente tem que ter essa paciência, né? Se o processo de transformação estagnou, é porque a revelação de Cristo em nossa vida também estagnou. Então não está tendo mais revelação, você não está tendo mais esse feedback do Espírito Santo na sua vida. Alguma coisa está acontecendo com você, não com Deus. Tá? Precisamos retomar a busca pelo conhecimento revelado em nossas vidas. Nós já vimos que é a revelação de Deus para nós, pois somente assim avançaremos no processo de transformação. A palavra grega traduzida por revelação no grego é apocalipse, significa remover o véu, tirar dos nossos olhos aquilo que está tapando a visão. Aí você consegue enxergar. Indica a remoção de um empecilho à visão, que em nosso caso é a dificuldade de entender as coisas espirituais. Né? Não está falando do que você está vendo com os olhos espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, e não podem entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no início do vídeo, na nossa videoaula. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos penetrar na dimensão do entendimento e do conhecimento. Foi o que aconteceu conosco quando nos convertemos em Cristo. Nós não sabíamos nada, éramos crianças no conhecimento, éramos bebês. E fomos tomando leitinho, leite racional, até chegar a coisas sólidas hoje. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura no Velho Pacto permanece, né? O mesmo véu não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Assim até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhes tirado o véu. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios com relação à lei, com relação aos judeus, com relação aos costumes judaicos e à lei do Velho Testamento. Que toda vez que se a lei permanecesse, o véu ia permanecer. Mas com a conversão, esse véu é tirado. Só que com o passar do tempo, muitos de nós nos inclinamos a uma busca de entendimento meramente intelectual, segundo a carne. E isso nos rouba o processo de transformação, tira de nós o processo de transformação, que não se dá só por aquisição de informação, mas pelo impacto do Espírito Santo em nosso íntimo. Não podemos parar, nós não podemos também estagnar. Então não pode parar e não pode estagnar. Parar é uma coisa, estagnar é outra, tá?
na revelação de Cristo, no conhecimento e na revelação. Conhecimento progressivo. Aí sim é a base desta videoaula, do que o Paulo fala, prossigo. E o tema da videoaula é como prosseguir, tá? Conhecimento progressivo. A Bíblia nos exorta em avançar no pleno conhecimento de Deus, que haja uma plenitude nesse conhecimento. Conheçamos primeiro e depois prossigamos em conhecer. Então você conhece, mas você não conheceu tudo. É a história que eu disse do amigo que você viaja, anda com ele. Eu tenho um grande amigo, que é o pastor Osmário Daltro, né, meu brother, que eu conheço ele e estou conhecendo a cada dia, né? Vamos lá, continuando na nossa história, né? Na verdade, conhecimento progressivo é a parte que eu havia parado, né? Conhecer a Deus é um ato progressivo contínuo. Por isso que a palavra fala conhecimento progressivo. Conhecer a Deus é um ato contínuo, progressivo e contínuo. Na verdade, sim. Na verdade, veja o que Paulo declarou depois de anos de comunhão e intimidade com Cristo. Veja só o que Paulo declarou, não é? Depois de comunhão, o que Paulo declarou depois de comunhão e intimidade. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas para que possamos ganhar a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prossigo, para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo. É o versículo base lá do início da aula, lembra? Que é o texto áureo. Se pararmos de avançar, não alcançaremos o propósito de Deus para a nossa existência. Devemos crescer até a plenitude do conhecimento de Cristo. Para Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam animados. Estamos unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do ministério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqui está dizendo o ministério de Deus, Cristo sendo Deus, né? Isso é revelação também. Cristo, Deus, Deus, Cristo, Jesus, Deus, Jesus é Deus, né? E que possamos, querido, já está finalizando aqui, prosseguir na revelação do conhecimento de Cristo Jesus. Que eu possa, que você possa e que nós possamos juntos prosseguir. Muito obrigado, que Deus possa abençoar também a sua vida intensamente em nome de Jesus. Continue ligado nos meus vídeos, acessando, se inscrevendo, compartilhando, pode baixar, pode passar para quem você quiser, pode usar em estudo bíblico, em mensagem, em palestras, está liberado, tá? E seja um seguidor do Pastor Geraldo Lúcio no YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.